Sejam bem-vindos, da Espera Minhosa fica conosco até o final desse programa, que também até por volta de 1 da tarde, com muito esclarecimento sobre saúde mental ali durante essa quarentena ali. Abraço para nós tudo, da Espera Minhosa continua a cuidar bem de nós continua a ser obediente, é isso que se está pedindo nessa altura que o mundo se está atravessa para maior turbulência desde a Segunda Guerra Mundial. Essa é a maior turbulência que o mundo se passa. Ainda mais causado por ser obediente. Ainda mais causado por um inimigo invisível, né? que é um vírus. Que é mais complicado. Exatamente. O estresse durante o período de enfrentamento da pandemia do Covid-19 exige distanciamento social, pode causar um sério de problemas mentais e sociais. Foi pensando nisso que Vibrações prepara esse programa para enfrentar esse período, para manter saúde mental e para ajudar ou para ajudar quem tiver a passar por esse momento. Eu não tenho conversa agora com a doutora Belmira Miranda, ela que é psicóloga. Olá, boa tarde, doutora. Alô, boa tarde. Boa tarde, doutora. Então, tudo bem, na medida do possível? Bem-vinda, doutora. Então, doutora, durante o período de enfrentamento da pandemia da Covid-19, que tem exigido distanciamento social, pode incluir medo, preocupações sobre a própria saúde e saúde de entes queridos, né? Agora, de acordo a essa pandemia que não tinha passado até alguns dias, né, que foi imposto medidas de quarentena, doutora, como psicóloga, como tem avaliado esse tempo no estado psicológico de cabo-verdiano? Para dizer realmente de maneira que o estado psicológico, não teria que saber fazer alguma avaliação geral, não é? Agora, falar que não se vive uma situação diferente, que trazer uma mudança para o dia a dia das pessoas, não só ali na Cabo Verde, como no mundo em geral, ele está trazer tudo um impacto na nós pessoas e na nossa saúde mental. Então, a boa visão de situação de restrição social, de isolamento, pessoas têm que manter na casa, para poder manter protegido. Então, toda a situação pode trazer mais um impacto na nossa saúde mental e, segundo a OMS, ele pode bem gerar algumas perturbações mentais ou agravar aqueles que já têm. Então, não tem que saber enfrentar precisamente para não poder viver de melhor forma e ultrapassar. Então, doutora, certamente, doutor, tem acompanhado noticiários de diferentes meios de comunicação tradicionais e também das mídias sociais, tanto no país como no resto do mundo. Esse programa que tinha feito anteriormente, a avaliação que o doutor está a fazer como psicóloga é nesse sentido, do que o doutor está tendo em conta as notícias de tanto de meio de comunicação social como de mídias sociais, a reação de pessoas enquanto a isso. Exatamente, ele é uma pandemia, ele te trazer medo, ele te trazer ansiedade, ele te trazer raiva por vezes, pessoas podem ficar assustadas, confusas. Então tudo que ele bombardeio de notícias, porque é toda hora vou ter notícias de várias fontes ou vários tipos de meios, né? Desde rádio, televisão, a jornais online. Então, essa questão ali, ele tem um efeito nas pessoas que pode levar a ficar com muito mais medo, com mais desespero, por estar a ouvir tanto números e mundo inteiro, todos os países, quase todos, têm enfrentado a situação. Então, o que é que tem que ser feito exatamente é selecionar as notícias, tanto espiar fontes oficiais, né, e credíveis, porque tem as notícias que chamam fake news, que é falso, né? Então, para não ficar preso a essas notícias, porque eles podem depois ser muito mais pior, nós temos que selecionar e espiar que momentos do dia nós espiar notícias, ou uma vez ou 2 vezes por dia, e, vamos dizer, nas fontes oficiais, para não poder saber gerir
e lidar com nos dia a dia na casa. Exatamente. Doutora, tem probabilidade de uma pessoa, mesmo estando saudável, mas por causa de ansiedade, ou de situação epidemiológica de outros países, que os países que são mais afetados, fica doente? Como é que está funcionando nosso psicológico nesse sentido? Tem pessoas, né, que por ficar ouvir tudo isso, todos os sintomas, isso pode levar a uma ansiedade tal e uma preocupação de uma tal forma e eles começam a se sentir, mas dizer, isto somatizar, né? Isto ficar a sentir que isto é alguma coisa, ou de pensar que isto pode estar com alguma coisa. Mas exatamente ali pessoas têm que procurar informações e procurar apoios. Nesse momento tem que linha onde as pessoas podem ligar para explicar o que está a passar e espiar qual tipo de atenção que ele precisa, né? Porque ele pode estar, vamos dizer, que sintomas que é um bocado causado para nós ansiedade. Quando nós está cheio ansioso, tem determinadas sensações que nós começamos a sentir, então é importante realmente procurar pessoas que podem avaliar e caracterizar bem dizer que está a passar para a pessoa poder ter aquele apoio, aquela ajuda que ele está precisar. Exatamente. Mas, sim, doutora, quer dizer que pessoas... Pode a gente poder sentir alguma coisa. Quer dizer que pessoas passam a ter, fica com sintomas, mas é psicológico. Através da nossa instabilidade, nosso desequilíbrio emocional, né, nos afetar também nosso corpo. Então, por isso, como se dizer, isso pode levar pessoas a realmente estar a sentir uma série de coisas que se derivam mais daquele desequilíbrio emocional, que é a ansiedade. Então, por isso também a procura da orientação e aquele apoio que as pessoas podem ter para definir melhor o que está a passar. Agora, doutor, tem um ouvinte aqui na nossa página no Facebook colocar a seguinte questão. Ele está a gostar de ter uma orientação da doutora. Como é que ele está conseguir ajudar uma pessoa que, mesmo sendo psicologicamente forte, mas após 3 meses de confinamento, está a sentir frustrado, principalmente por estar muito longe da família e de seu país? Exatamente. E continuar a dar toda a atenção possível, não é? É precisamente falar mais pessoa, apoiar, manter aquele contacto. A pessoa tem que manter contato com toda gente que ele tem laços fortes, pessoas, amigas e familiares, né? Através das redes sociais, para manter aquele contacto permanente, para a pessoa também fazer coisas que ele tem que fazer, que ele gosta de fazer, né? Que dentro desse ambiente onde é que ele está, desde leitura, a pesquisa, a fazer cursos online, fazer coisas que você se sentir bem, para praticar exercício físico, alimentação, sem desejo de aprender com coisas hoje em dia, através de vídeos, as pessoas se aprendem uma data de coisas. Então, é para manter contacto permanentemente e também para a pessoa lembrar que ele teve outras situações na vida que ele superar, maneira que ele superar aquelas coisas lá. Então, é para lançar mão de nós recursos, de nós resiliência, para nós poder saber ajudar pessoas e orientar e pensar que ali é modo um tempestade que sabemos passar, né? Mas não tem que cuidar, não tem que seguir a orientação que nos adota para não poder ultrapassar de melhor forma. E, doutor, normalmente quando a pessoa está ansiosa e algo nervosa, ele tem tendência de automedicar. Que conselho que a doutora está a dar às pessoas? Exatamente, ali, pessoas que devem automedicar, não é? Porque a medicação, qualquer medicação tem que ser uma pessoa que tem entender do assunto para poder passar qualquer tipo de medicação. Então, a pessoa está a procurar ajuda, mas vamos dizer, hoje em dia, a nível mundial, tem que funcionar que linha de apoio, de orientação e com técnicos de saúde, desde médicos, enfermeiros, psicólogos, que te dá, e a pessoa pode chamar ser médico, né, ser médico de família, a pessoa que está acostumada a seguir, que pode orientar, porque tem problema na procurar ajuda, porque nesse momento tem que ser assim.
não tem que procurar para não poder receber aquela ajuda que nós também temos devido à questão de isolamento, né? Exatamente. A nível mundial, vamos dizer que a linha tenta funcionar, mas não tem que saber lidar com a situação. E a ansiedade tem várias orientações sobre aquele estilo de vida que nós temos na casa, né? Aquela importância de não fazer aquele exercício físico, aquela alimentação saudável, de não praticar yoga, fazer meditação. Então tem que haver orientação também que te beneficiar para a gente saber, né? E ficar parote na casa, fazer sempre alguma coisa. E, doutora, para evitar sair de casa, que conselhos a doutora tem para pessoas que estão a fazer uso de medicamentos e que precisam de prescrições médicas? Podia repetir, por favor, se é como que entender direito. Para evitar sair de casa, que conselhos, doutora, deixa para pessoas que estão a fazer uso de medicamento prescrito para médicos? O que é que se pode fazer? Que conselhos? Exatamente, eles têm que manter contato com esses médicos e ali na Cabo Verde especificamente as estruturas de saúde que estão a funcionar, não é? Não tem quadros de pessoas que têm doenças crónicas, outras doenças que têm que ter de medicação e que têm que ter de orientação. Então, as estruturas de saúde que estão a funcionar, tem técnicos de saúde se dá aquela atenção, não é? Então, pessoas poder fazer a forma de chamar para centro, de agendar e marcar se consulta pontualmente, para ficar nessas medicação e mais vamos dizer que tem que as doenças que se continuar a ser seguido, grávidas de ser seguido, crianças para vacinação. Então, estruturas sim a continuar pessoas que te parar de receber seja atenção e que as que necessitam de medicação também têm acesso. É procurar se estrutura de saúde que está a acostumar e espiar junto à pessoal maneira que eles podem dirigir e que já com prévia marcação, porque precisamente não se evitar de ficar urgente nas estruturas de saúde. Tá certo, doutora. Nota-se aí só para um intervalo para compromissos comerciais. Não voltar daqui a pouco com a doutora. Doutora Elmira. Tá bom. Obrigado. Até já, doutora. Então, Crioula FM com vibrações, de sair para um breve intervalo, de regressar daqui a pouco. Jabucunche, aplicativo de Crioula FM. Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na Boa Rádio Preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa Gossi e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Vibrações. Olha, nós de volta com vibrações, bom programa em substituição a nossa Embarque na Crioula. Para não falar ali de Covid, é um programa de utilidade pública. Então, continuando ali com a doutora Belmira Mirante, ele que é psicólogo, continuando ali, está falando de saúde mental na quarentena. Para continuar com perguntas. Exatamente, doutora. Por ser essa primeira vez que nós está vivendo uma situação de isolamento e distanciamento social, não gostaria que a doutora explicasse cientificamente como que funciona o cérebro humano quando tem essa obrigatoriedade de mudança de comportamento. Mas nós vivemos uma situação diferente, né, que se exige a nível, não só na Cabo Verde, a nível mundial, uma mudança de nossa forma de estar e isso tudo te trazer algum impacto para nós. Por quê? Mudança, né? Ele te trazer muitas vezes uma resistência, porque não estou acostumada àquela coisa era diferente, não estava de forma diferente, então não tem que ficar na casa, não tem que seguir essa restrição e manter isolamento junto à nossa família.
ele está a trazer resistência e ele é uma situação que pode levar a gente, logo à primeira, a uma negação, não é? Há uma negação na pensar que não, as coisas que a ti bem jogar, que está bem jogar na mim, ele que está bem afetar, né? Então, pessoas que atendem muitas vezes a que ouvir que as recomendação no sentido que isto mantém na negação, né? E isso pode ser muito, muito, muito maior, porque nós não temos que fazer o que está a ser dito, porque ele é o bem da população, isto é, isto é que ele é a nível mundial, ele é o bem da pessoa, para não poder manter na situação de risco, para não poder entender o caso, para não poder ficar saudável, não tem que ouvir, não tem que vencer a negação de que querer mudar nosso comportamento, não tem que mudar, porque ele é para bem de nós e de nós próximos, porque quando não quer sair, não quer te apanhar e também se não ter, não quer te passar ao ter, essa é que é a questão. Então, não tem que vencer a negação e aceitar, e é aqui que nós todos podemos fazer. O que cada um de nós é papel não fazer? É não ficar na casa, é seguir as regras que está a dizer, lavar a mão, é manter o lugar limpo e manter na casa, organizar a rotina na casa, família, porque quem que tem que ser, não é que nós, profissionais de saúde, não é? Nós não tem que ser, nós não tem que ir para a estrutura de atenção a pessoas, e polícias, bombeiros, não é? Tudo que as pessoas que trabalham também no setor alimentar, então esses têm que ser, nós não temos que ser, porque nós temos que bem trabalhar para bem de pessoas. Então, não mais ter que quem tem que ficar na casa, tem que ficar na casa, tem que aceitar que a situação ali ele é assim e que não tem que ouvir para não poder manter nossa situação na Cabo Verde direito. É uma questão de não pensar que nós todos temos que ajudar para não poder ajudar Cabo Verde nesse momento. E seria de mais-valia. Sabendo ainda que não há necessidade de usar máscaras, doutora, segundo recomendações sanitárias até o momento, mesmo assim, há pessoas que, mesmo não estando doentes, isto usa máscara como uma medida de prevenção. A pergunta seria, que impacto psicológico esse tipo de comportamento pode causar em outras pessoas quando estou uma pessoa com máscara? Ele tem que ser visto como pessoas que usam para poder sentir mais protegido, né? Ele para aliviar aquele medo de contágio e ele deixa a pessoa mais tranquila na sua forma de estar, de interagir. Agora, a questão é aquele uso correto, né? A questão é aquele uso correto, saber como usar, porque não saber que também quando ele quer usar de direito, poder trazer esses riscos para a pessoa. Então, nós temos que pensar que ele é uma medida que é usada como medida de proteção, mas porque é um vírus que pessoas podem apanhar por vias respiratórias também, né? Além de contacto com superfícies. Então, nós temos que ter aquela orientação, maneira que usar para precisamente ele que trazer mais problema para pessoas. Doutor, no caso de quarentena, pessoas maioritariamente na manutenção na quarentena, tem alguns elementos que pessoas podem consumir nesse período para combater a ansiedade ou doença do tipo? Vou ter que orientações de nutricionistas sobre qual que é a alimentação saudável, né? Que não tem que fazer um equilíbrio no que não está a comer e que ele não recomenda mais a pessoas no sentido de pesquisar sobre, ou modo de também de falar com pessoas da área de nutrição sobre qualquer forma, melhor alimentação que uma pessoa tem. Mas a questão da alimentação saudável conjuga-se que outros elementos fundamentais para um estilo de vida saudável. Modo de exercício físico, para não ter horário de alimentar, de sono, de exercício físico, para não poder manter aquele equilíbrio
para não poder ficar a sentir direito. Então, quer dizer, tudo o que quer dizer sobre legumes, frutas, verduras, beber água, então tudo o que é recomendado e que pessoas, podem dizer, poder informar mais sobre isso, para pessoas poderem saber alimentar e, podem dizer, também conjugar isso que a prática de exercício físico e bons hábitos também de sono para poder realmente enfrentar e lidar com a situação. Agora, e doutora, também sim. Tem tudo interagir com as pessoas, né? Entrar em contato com as pessoas. Então, nós temos que organizar nos horários para não poder realmente passar aquele dia direito e de fazer coisas que te fazer gente bem. Nunca poder estar a consumir álcool ou outras drogas por causa de lidar com a ansiedade, né? Nem também de fazer uma alimentação que pode ser, vamos dizer, de uma forma compulsiva ou de comer aqueles alimentos que podem fazer gente mal. Então a gente tem que procurar exatamente a forma de lidar, mas sem para consumos ou hábitos que é saudáveis. Nesse caso, doutora, você está a falar de hábitos não saudáveis. Ana Rosa, que é um ouvinte nossa de lá de Portugal, ela diz que ela acha que a ansiedade está a atacar é só chocolate e para um adicional fica machuca seu corpo. Também me digo, vou tornar a repetir que as coisas deixam com Covid. Ok, é o seguinte, é um ouvinte lá de Portugal dizendo-nos que, doutora, há meia horas que a ansiedade está atacando, se remédio esse chocolate, porque se comer chocolate, ele está ficando a machucar seu corpo. Esse machucar, acho que é dar pancada no seu corpo. Ela quer explicar bem isso. Autoagressão. Exato, autoagressão. Pois é, e nesse caso ali realmente, ele só procura uma linha de apoio que pode orientar na lidar com essa situação, não é? Porque a ansiedade, ele te leva a pessoas a seu tipo de comportamento. E tem pessoas que têm quadros de ansiedade e que nem têm de uma atenção de um profissional, para ele poder saber lidar com aquela situação. Então tem pessoas que nem têm ajuda na lidar com a situação, então me orientar no sentido de procurar, porque mesmo lá no Portugal e outros países tem que linha de atenção psicológica, né, que um técnico da área da psicologia poder atender pessoas na linha e orientar sobre o que é melhor, mas para já procurar aquela orientação e aquele apoio precisamente para poder e se for o caso, ser encaminhado para um atendimento para a pessoa ter a devida atenção que ele precisar nesse momento. E doutora, e nesse caso de ansiedade, a esse ponto de meditação e para além de meditação, qual que é outro exercício que a doutora recomenda para pessoas? Tem coisa que pessoas podem fazer, né? Modo de dizer mais acima aquela importância de manter aquele horário, fazer aquelas tarefas. Tem pessoa que pode trabalhar de casa, né? Estabelecer aquele horário entre levantar, alimentar, trabalhar, bom lazer, leitura, interagir com pessoas, não é? Pessoas significativas que estão noutros países ou que estão na mesma cidade, mas tem práticas, moda yoga também, modo de hoje em dia vou achar o vídeo online que te ensinar a maneira que vou fazer, maneira que vou meditar também. Isto dá a gente lidar com a ansiedade, fazer exercícios de respiração também, não é? Dá a gente lidar com a ansiedade, mas o importante é estabelecer uma rotina com horários para eu poder saber qual que é o horário, vou fazer cada coisa, e também tem que as outras coisas de casa, que tarefa de casa, dividir cada um ser tarefa na casa, né? Desde de limpar a casa, manter coisas organizadas, roupas organizadas, cozinha organizada, cada um que se atividade que se fazer, que se tarefa,
né? Isso te ajuda a gente a lidar com aquela situação e olhar ouvir música, né? É importante ouvir música suave, praticar, cultivar algum jardim, né? Fazer jardinagem ou fazer atividades de arte, né? Pintar, cortar, né? Decorar lugar, deixar nos ambiente mais agradável, mais saudável, né? Tudo isso te faz a gente sentir bem, aproveitar aquele momento para não estar de mal as pessoas e para não avaliar tudo coisa que a gente sabia que a gente a fazer, que a gente a mudar e qualquer melhor forma de nós tudo ultrapassar. Tá certo, doutora. Não te agradecer a presença da doutora Belmira aqui na Vibrações. Tem muitas outras perguntas a fazer, mas infelizmente o tempo que te permite nós. Doutora, é possível não marcar um próximo encontro? Sim, que estava segundo que a orientação que o senhor mandou, tem que é importante ponto de criança, de lidar com idosos, né? Então, tem questão de luto, não pode sim marcar um próximo encontro e o que me está é para pessoas seguir orientação, para estar na casa, para proteger e outras pessoas, porque tem que as pessoas que têm que sair para trabalhar para eles, para manter tudo de melhor forma, né? Tem cuidados que não tem que tempo aquele outro, então tem que têm que ficar na casa, este para cuidar deles, este para cuidar quem está fora de casa. Portanto, não seguir a orientação, porque tudo junto não te passar as coisas o mais rápido possível. Agora, doutor, a senhora falou um ponto importante antes de não fechar, doutora, é a situação com crianças em casa. Não estou bem falando no próximo, já quinta-feira, com a doutora Belmira, mas a senhora quer deixar alguma recomendação quanto a crianças nessa época de quarentena? Exatamente. Crianças também te sentir medo, crianças também te ficar ansiosas, isto que te contacto com seus coleguinhas, isto que te vai para a escola, isto que te sair para brincar, para correr, né? Então não tem que dar mais atenção e mais carinho. Faixa etária, explicar as coisas que está a passar, né? Porque também está a sofrer com a situação. Então a melhor coisa é realmente falar com a gente sobre isso, dar mais amor, atenção, compreensão e organizar as rotinas também de saber lidar com a situação e também sempre pensar que qualquer coisa isto de ser protegido, se precisar de atenção, também tem profissional de saúde que te espiar e te cuidar, né? Mas sempre dando toda a compreensão, amor e atenção que nesse momento é mais ainda importante de dar. Tá certo, doutor. Eu te agradeço imenso a presença da doutora aqui e essa colaboração no programa Vibrações. Não te marcar encontro quinta-feira, doutora Belmira, certo? Tá bom. Então, doutora, muito obrigada. Até próximo quinta. Continua a cuidar bem de doutora e continua a cuidar bem de cada um de nós. Boa tarde, doutora. Não cuidar de nós tudo. Exatamente. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde.